Mensagem de Deus para o seu coração. Sua tarefa é sempre para um lugar. Você já parou para pensar? Eu descobri isso quando, aqui pelo rádio, durante 3 vezes, houve momentos de turbulência, que faz parte também do processo da vida, e eu achava que tinha que mudar o foco. Mas Deus me ensinou, não, você foi chamado para isso. Então é muito importante você entender a sua tarefa nesse mundo. Exemplo, os primeiros discípulos sabiam disso muito bem. Olha Atos 13, verso 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Repetindo essa frase, sua tarefa é sempre para um lugar. Eu não estou aqui por acaso. Deus não está permitindo a nossa manutenção aqui em Curitiba, especificamente aqui pelo rádio também, por acaso. É um desígnio que Deus me deu. É uma tarefa, é uma missão. Como todos têm essa missão. O Espírito Santo é o único que sabe onde os seus dons irão florescer e a que lugar você pertence. Atos 13, 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, entenda bem isso, o Espírito Santo de Deus é o único, o Espírito Santo é o único que sabe onde os seus dons irão florescer. Às vezes você está plantado num lugar que não está dando fruto, porque Deus quer que você mude. Pense nisso. Pense nisso. Isso é possível. Deus é que vai mudar você. Deus que vai mudar a sua agenda. Nós temos que ter a nossa agenda, nós temos que ter nossos planejamentos, nossas estratégias, mas sempre fazendo como a nossa querida Karen testemunhou. Ela diz o quê? Ela coloca nas mãos de Deus os planos dela, os sonhos dela, os projetos dela. Né? E está dando certo. Por quê? Você tem que planejar, você tem que fazer seus planos, você tem que ir à batalha e à luta, mas saber que Deus vai guiar os seus passos. Interessante, um outro personagem da Bíblia, Filipe. Filipe também sabia da importância em obedecer à voz do Espírito Santo para ir a um certo lugar. Olha o que diz a Bíblia. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhou. Está escrito em Atos 8, 26 a 29. Então Filipe entendeu, né? Ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Aquele homem, aquela pessoa, estava lendo o profeta Isaías, mas não estava entendendo. Foi quando Filipe, então, usado por Deus, explica a passagem bíblica e aquele homem entendeu. Então é isso. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Você está compreendendo? Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Interessante que Jesus entendia a importância também de estar no lugar certo na hora certa. Olha o que diz João 4, 3 e 4. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Você vê, essa mudança de rota de Jesus, olha o que causou. Foi aí que ele mudou a vida de uma mulher samaritana. Exatamente. Então Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Ele se retirou outra vez para a Galiléia. Diz a Bíblia, era necessário atravessar a província, era necessário. Que aquela travessia ali gerou milagres. Alguns milagres aconteceram naquela mudança. Então a nossa permanência aqui no rádio, a nossa permanência com o ministério, agindo Deus quem impedirá também pelo rádio, que não pode parar jamais, é uma trajetória que Deus nos colocou para fazer. Então você, meu amado e minha amada, que tem sido um agente de Deus, tem que entender que você faz parte disso. Que você faz parte quando você semeia, quando você contribui, quando você colabora, seja orando, intercedendo e contribuindo.
Você está compreendendo? E assim é com a tua vida também. Então, as pessoas certas estão esperando por você no lugar certo da sua designação. As pessoas certas. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando eu vou fazer uma viagem missionária, uma viagem para pregar em algum lugar, ou quando eu vou até mesmo num passeio familiar, até mesmo um período de férias que seja, sempre vai ter um objetivo. Talvez as férias, um descanso, mas tem um outro propósito também ali. Eu acredito nisso. Eu acredito nessas questões, quando Deus muda uma rota. Eu acredito também quando a gente vai sair de viagem, de repente se atrasa para sair da viagem, aí quando você atrasou meia hora, às vezes até 1 hora, você sai meio chateado ali, mas no meio do caminho, infelizmente aconteceu um acidente, mas você não estava ali. Por quê? Aquele atraso, se não fosse aquele atraso, talvez você estaria naquele acidente também, infelizmente. Você está entendendo? Então, quando a gente olha por essa perspectiva, fica melhor a vida. A vida fica mais gostosa, você compreende melhor pela ótica divina. Outra coisa, os milagres certos sempre ocorrem quando você está no lugar certo. No lugar certo. Você está entendendo? João 6, 19 a 21 tem aqui uma passagem que fala sobre essas questões dos milagres. Vamos dar uma olhada aqui no livro de João, no Evangelho de São João fala algo de milagres. Então você precisa entender que é você estar no lugar certo, é você estar na hora certa. Isso é muito importante. Tanto é bom para você e quem recebe é você. João capítulo 6, verso 19 diz o seguinte: E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém, ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então os milagres certos ocorrem quando você está no lugar certo. Então Jesus chega ali e resolve a situação. É o pessoal que estava no lugar certo, na hora certa, e chegou Jesus. Outra coisa importante, João 6, verso 12 e 13 diz assim, olha que interessante. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ou seja, prosperidade e provisão estão sempre disponíveis quando você está no lugar certo. Eu creio que você está sintonizando a emissora certa e a programação certa, agindo Deus quem impedirá. Então creia que Deus tem um milagre para você. Outra coisa importante, favor sempre flui para você quando você está trabalhando no lugar certo. Pense por essa ótica. Pense. Você está na cidade certa? Você está no emprego ideal? Você está servindo a Deus no lugar certo? Então muitos não estão trabalhando na sua posição designada. Muitas pessoas. Eu disse agora há pouco, talvez você está aí desempregado. Já oramos. Deus vem abrir porta de emprego, de trabalho, de negócio para você. Mas às vezes não está abrindo. E de repente você não percebeu que Deus está dizendo para você: comece o seu próprio negócio. Inicie o seu próprio negócio. Comece. Eu disse e vou repetir. Jesus, deram na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. Ou seja, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora crianças e mulheres provavelmente. Então devia ter ali de 10 a 15 mil pessoas. Então 5 pães e 2 peixes, na mão de um garoto era 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus alimentou uma grande multidão e ainda sobraram 12 cestos. Aqui que está. Então você tem que entender isso. Então comece. E se não der certo, comece. É melhor você começar, pelo menos você está tentando. Porque tem gente que não faz nada, não toma atitude, aí o tempo passa e de repente ele fala: por que eu não tentei? Aí já passou, entendeu? Então Deus está falando com muita gente nesta manhã. Você já ouviu falar da Ruth? Aconteceu com Ruth quando Boaz, o próspero dono de terras, a observou trabalhando em seu campo. Aqueles que você mais ama podem não discernir de fato o lugar a que você pertence. Você tem muita gente na sua família que ama você, mas eles não vão entender, eles não vão ter discernimento, o lugar ideal para você. Quem tem que entender é você,
Fale com Deus, ore, Deus vai dar direcionamento. Você pode ter de sair de um lugar de conforto para entrar num lugar de promoção. Você quer bênção? Então você vai ter que sair dessa zona de conforto. Você está muito folgado. Você está muito folgada. E Deus está dizendo, eu tenho algo novo para te entregar. Mas você vai ter que sair dessa zona de conforto. O que é uma zona de conforto? Aparentemente você está bem, está tranquilo, está acomodado, né? Aqui tá bom, tá bom, tá bom. Eu sempre digo o seguinte, que o tá bom, ele é o inimigo do crescimento e da promoção. Que o tá bom, as pessoas chegam para você e falam, tá bom assim, fulano, tá bom assim, irmã, é assim mesmo, Deus quer assim, né? Tem gente que bota Deus no rolo ainda, né? Sabe aquelas pessoas que querem te consolar? Deus é que quer que você sofra. Deus que quer, vírgula, em nome de Jesus, não é, tá certo? Eu não penso assim, entendeu? Então por isso tem muita gente que tem uma mentalidade muito ruinzinha, né? Então tudo que acontece de ruim, Deus quer nada. Às vezes Deus permite, tem uma grande diferença entre Deus permitir algo, né? Que quando é permissão de Deus, você se levanta. Um exemplo bíblico, o próprio Jó. Jó tinha esposa, tinha filhos, tinha família, tinha bens materiais, tinha uma saúde maravilhosa. E de repente, né, Deus permite. O diabo falou que Satanás disse que Jó era fiel a Deus porque Deus dava do bom e do melhor para ele. Aí Deus falou, negativo, ele me serve porque ele me ama. Aí Deus permitiu, Jó perdeu todos os filhos, morreram em acidente trágico, né? Perdeu os seus bens materiais, perdeu a sua saúde, só não morreu porque Deus não deixou e a mulher dele também. A mulher dele, Deus não tocou na mulher, só tocou no Jó. Mas no final, Jó orou para os seus amigos. É só você ler o livro de Jó, você vai entender. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, não fique aí achando que você está passando um momento difícil, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Você só fica falando isso e daí não sai dessa situação. Tem que falar, não, se Deus está permitindo, mas eu vou sair dessa, Deus vai me ajudar e Deus ajuda quem quer sair da sua zona de conforto. Deus abençoe a todos, um grande abraço e o tempo acabou, que levantaram o cartão para mim aqui. Deus abençoe, até amanhã e até às 22h05 pelo Telegram. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.